Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer um coelhinho de Páscoa. Aqui nós temos o risco do coelho. Esse é um pano de sacaria de algodão numa tábua com cola. Então, nós vamos começar usando o branco e o azul inverno. O azul inverno você pode substituir pelo azul caribe, por cinza, que fica legal também. Nós vamos preencher as duas orelhas inteiras de branco. Agora que eu preenchi, você viu que aqui a gente tem o meinho da orelha e eu vou colocar um pouquinho do rosa bebê. Você pode colocar até um pouquinho do vermelho, se você não tem o rosa bebê. Vai usando cor similar, ou então faz um tom de rosa com vermelho e branco. Olha, para deixar assim bem suave, eu não preenchi o espaço. Essa orelha de cá, a gente tem aqui uma dobrinha. E esse lado aqui, ó, de cima do risco, eu vou deixar um pouquinho cor de rosa. Não vou preencher, tá? Agora eu vou pegar o azul, vou colocar no pratinho. Você viu que eu nem limpei o pincel. Vou pegando de pouquinho a tinta e eu vou fazer um sombreadinho toda a volta. Olha, não é aquela coisa de fazer linha, não. É sujinho. Você põe a tinta e não se preocupa se vai sair um pouquinho para fora, não tem problema. É para você fazer bem em cima do risco, bem em cima da linha. Em alguns lugares tem assim uns pelinhos. A gente vai fazer depois com o branco. Aqui, que a gente tem essa parte rosa, eu vou fazer assim, ó, bem juntinho ali da linha do rosa, eu vou passar um pouquinho do azul também, do lado de cá também, olha. Esse vem mais pra frente e esse some aqui. Essa eu vou passar aqui o azul. E aqui também. Você viu que eu não cobri o rosa? Muita gente me pergunta sobre o pincel aparado que você compra. Nada contra. Pode comprar o pincel aparado se você não souber aparar. Se você quiser aprender, eu tenho um vídeo onde eu ensino. Os meus, eu que gosto de aparar. Agora nós vamos preencher de branco aqui, ó, a cabeça do coelho. Você só não vai preencher os olhos, o nariz e essa parte aqui da boca. O resto, até aqui, ó, essa partezinha de fora, pode preencher tudo. Não se preocupe que o risco vai aparecer. É só você não esfregar muito. Você tem que trabalhar assim, você coloca a tinta e espalha. Tá vendo? Bem de leve. E quando você termina de preencher, o risco já está aparecendo. Agora que eu preenchi, olha só, ó, aqui tem o risco, aqui tem o risco. Tá? Eu vou passar com lápis, ficar mais fácil de ver. Aqui, aqui, aqui o risco da boquinha, aqui embaixo tem um risco que seria o lábio, o olho. Aqui, ó, saindo do nariz tem essa rodinha, assim, essa parte do olho. Aqui em cima, cabelo, que a gente faz depois. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com o azul. Primeiro, eu vou fazer todo o contorno aqui, ó, em cima do risco.
Aqui, bem na cabeça, eu vou deixar assim mais escurinho, porque depois a gente faz o cabelinho mesmo com o branco. Ó, dou uma esfumaçadinha só. Eu vou fazer escurinho aqui atrás dessa linha do nariz. Sobe um pouquinho aqui, ó, acompanhando o olho. Depois aqui de novo. Mas não deixa reto, porque senão ele vai ficar parecendo um guaxinim. Ó, faz assim, ó. Vai sumindo. Aqui atrás do olho um pouquinho também. Esse contorno também. A bochecha de cá. Olha como eu esfrego o pincel. Aqui, ó, essa parte, o laço da gravata, ele tá na frente, então tem que ficar um pouquinho de sombra aqui. Essa parte, o ombro tá na frente, então aqui também tem um pouquinho de sombra. Aqui também, ó, tem que colocar um pouquinho, tem uma linha, tem um risco, então a gente coloca um pouquinho de tinta aqui, ó, por trás. Isso daqui tem que ficar clarinho. Não emendei ali. Porém, eu vou colocar um pouquinho aqui por baixo. Aqui também. Aqui a gente pode até chegar. Você sabe que tem essa linha, então eu vou chegar aqui, ó. Vou chegar tudo aqui. Pronto, todo manchadinho. Eu vou trocar de pincel. Vou pegar o meu pincelzinho 2 bem gastinho, bem aparadinho. Vou colocar aqui, ó, na verdade é quase que um focinho. Ó, vou deixar isso aqui mais rosadinho. Tô usando rosa bebê. Você pode usar o mesmo tom que você usou nas orelhas. Eu vou pôr um pouquinho de branco aqui, ó, que eu não cobri muito. Então, eu vou limpar um pouquinho. Aqui e aqui. Precisava só deixar um pouquinho mais clarinho. E aqui, essa parte de baixo, eu vou passar uma linha de branco aqui, ó. Agora, antes que seque. Agora, nós vamos fazer essa parte no restante do corpo dele. Eu vou encher todo de branco, depois eu te mostro como ficou. Então, agora eu vou fazer aquela parte em azul da mesma forma. Contorninho de fora. Aqui a gente tem um risco. Esse aqui é a barriga. Aqui é o braço que tá por cima da barriga. Então, vai ficar escuro desse lado. Embaixo da gravata. Aqui a gente tem outro risco. Aqui, o pelinho da barriga passa por cima dessa parte aqui, que é o braço e o corpo. Então, a sombra vai ficar para esse lado. Aqui eu posso até crescer um pouquinho. Aqui embaixo do laço, um pouquinho. Essa área aqui, olha, você tem que deixar branquinha, porque tá por cima do queixo. E isso daqui é o braço dele. Aqui tem que ficar escurinho, dá pra pôr um pouquinho de escuro porque tem a fita. Aqui a gente tem uma linha.
Essa linha tem que escurecer pra cá. Olha, é o braço dele. Aqui, o corpo, bumbum, o rabinho, o contorno do rabinho, vou voltar aqui na barriga, aqui ó, atrás do ovo e do laço, o dedinho, essa parte aqui ó, os dedinhos, eu vou colocar um pouquinho de sombra, sempre nesse sentido. Aqui temos contorno. Aqui é o punho. Completando aqui o braço, embaixo da fita, o contorno da mãozinha, que tá sendo vista por dentro, é a palma da mão. Agora eu vou trocar de pincel, porque eu quero fazer essa parte aqui, eu vou fazer um pouquinho de sombra por trás. E aquele pincel era grande, agora eu peguei o 2 de novo. Olha, e essa parte ali, eu já vou colocar um pouquinho do rosa. Agora, eu vou fazer com o cinza chumbo, que você pode fazer com preto e branco. Eu vou colocar com o pincelzinho 2 aparadinho algumas sombras, só realçando em alguns lugares. Aí você vai me acompanhar. Aqui dá pra fazer um pouquinho. Aqui do ladinho do olho. Aqui. Você viu que aqui tem aquela parte do sorriso ali. É bem pouquinho, tá? E a gente vai trabalhar só para acentuar mesmo. Cuidado para ele não ficar muito escuro, tá? Apesar de que a gente vai dar uma clareada depois com o branco. Aqui. Você viu que bem rapidinho a gente pode fazer isso.
aqui, ó, coloque bem nessa parte aqui. Cresce um pouquinho e daí vem trabalhando assim. Pronto, essa parte a gente vai esperar secar. Enquanto isso, nós vamos fazer a parte do ovo e da fita. Nós vamos pintar o ovo usando o vermelho vivo no meio. Não precisa chegar na borda, tá? Mas nessa área aqui, ó. Vou colocar aqui também já. Tá vendo? Olha, eu coloquei esse no meio sem chegar na borda. Por quê? Na borda, eu vou colocar o vermelho profundo. Você pode usar o púrpura no lugar do vermelho profundo. Ou então misture um pouquinho de vinho no vermelho vivo. Você vai chegar num tom bem parecido. Olha, eu vou colocando o vermelho profundo em volta e já vou misturando. Não deixe secar, porque senão você não consegue uma mistura certinha. Por que que eu fiz assim? Porque aqui embaixo a gente tem uma graminha. Se eu faço reto, fica difícil depois cobrir aquela linha. Vem, ó, trabalhando com a cerda do pincel, fazendo sumir aquela divisão entre as duas cores. Aqui a mesma coisa. Aqui o ovo tá por cima, então eu posso fazer a linha reta. Olha, esse ovo, a linha dele, ela tem que passar, tem um pedacinho ali. Eu desenhei o laço muito para baixo, aí ficou fora da linha. Aí eu coloquei um pedacinho do ovo ali atrás. Ainda vou fazer mais uma sombra com o cinza chumbo. Que você pode fazer com preto e branco. Eu vou encher esse ovo com bolinhas. Vou colocar com o pincel porque eu quero bem pequenininha. Tô usando o cinza chumbo. Procura colocar distâncias parecidas. E agora, ainda molhada a bolinha, eu vou colocar uma segunda bolinha, que seria só um pontinho. Eu tenho uma bolinha, se eu tenho uma bolinha assim, redondinha, eu vou colocar esse pinguinho de branco aqui, ó. Não no meio, aqui do ladinho. Aproveitando o vermelho e o cinza, eu vou colocar vermelho no narizinho dele. E vou colocar o vermelho aqui também, ó. Nós temos o dente, nós temos um espaço e depois um lábio. Eu vou usar o preto para fazer uma sombra. Aqui, ó, coloco aqui embaixo e vou subindo, arredondando, tá vendo? Bem pouquinha tinta. Vou usar o pincel 0 para escurecer um pouquinho aqui dentro também. Aqui, ó. Essa parte aqui é vermelha, mas é levemente vermelha, porque na verdade ela fica escurecida, que tá lá dentro da boca. E o dente é branco, já posso colocar. Vou preencher de branco com o pincel 0. Já fiz um molhinho aqui. Agora eu vou fazer o segundo para você ver como é. Olha, usei branco, pincelzinho 0.
A gente enche a primeira parte com o branco. A segunda parte, eu fiz assim. Preenchi com o verde kiwi. Com o verde pinheiro, uma pontinha de verde pinheiro, aqui ó, desse lado e desse lado. Dá uma esfumaçadinha para ficar mais escuro ali. Aí você lava o pincel e coloca uma pinceladinha de branco aqui no meio, onde tá aparecendo só o kiwi. Vai fazer um pouquinho de luz. E depois finaliza esse oval aqui com o preto. A gente tem um contorno. Te aconselho sempre a fazer isso aqui, ó. Pega de baixo e vai pra cima. Esse movimento é mais fácil do que esse. Então, isso aqui, sempre que você vai fazer um contorno assim, ó, começa de baixo e leva pra cima. Aqui a gente tem um contorninho também, saindo uma pontinha. E depois aqui, olha, acabei de colocar o preto, né? Então, a tinta ainda tá úmida, grossinha. Então, eu passo o pincel aqui e vou puxando essa tinta de leve, olha, pra lá, fazendo esse movimento. Porque aqui não precisa ficar grosso. Pronto, agora eu vou colocar aqui 1, 2, 3 cílios. E aqui um pontinho assim que vai ser a sobrancelha. A gente pode colocar ainda no branco, com branco, aqui no preto, entre preto e verde, um ponto. Aqui, ó, na mesma direção, entre preto e verde, um ponto branco. Quando você está trabalhando aquele olho bem grandão, você pode até pôr 2 pontinhos, ó. Você deixa aquele ponto maior e um outro menorzinho do lado. Aqui no narizinho, eu posso pôr na área vermelha, assim, uma pinceladinha, que vai ser um ponto de luz. Agora, nós vamos fazer a gravata do coelho. E você vai preencher inteirinha, vou usar o pincel pequeno, com azul hortênsia. Feito isso, você vai usar o azul cobalto, azul cerúleo, azul turquesa, qualquer um deles. Eu tô usando cobalto para fazer a sombra. Tá vendo aqui, ó, o risquinho que tem no meio? Você vai fazer assim. Pincelzinho pequeno, tá? Aqui a gente tem a dobrinha, então vai ficar escuro desse lado. Olha só. Pode deixar assim bem acentuadinho. Do lado de cá, eu repito a mesma coisa. Aqui tem a dobrinha. Aqui eu tenho aqueles risquinhos do franzido, né? Pôr um escurinho aqui no meio. Posso até fazer isso aqui, ó. Onde tem esse abaixadinho, a gente pode colocar um pontinho de escuro e fazer isso aqui. Aqui também, se coloquei ali, vou colocar aqui também. Agora, eu vou iluminar com o branco. Um pouquinho de branco. Primeiro, eu vou colocar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o azul escuro, tá vendo? Aqui, posso fazer o contorno mesmo. Aqui, olha, eu tenho que ter um contorno, só que a tinta tem que ficar assim. Eu tenho que esfumaçar pra trás. Aqui eu posso ter um pouquinho de luz também. Aqui, um pouquinho de luz. Aqui eu tenho um escuro, então eu vou pôr aqui. Aqui
Novamente, olha aquele contorno, o contraste escuro e claro. E aqui no meinho, duas pinceladinhas assim de branco, já ilumino e resolve. Vou usar o pincel zero para finalizar essa parte aqui, ó. Eu quero fechar isso aqui. Com o outro pincel, ficava difícil. Tá vendo o que eu fiz? A bordinha só. Agora, nós vamos trabalhar o laço aqui debaixo do ovo. Você vai preencher todo o laço inteirinho com o verde maçã. Você pode usar kiwi, você pode usar verde folha, verde abacate, pistache, um verde clarinho, um verde claro que você tiver. Agora que eu preenchi inteiro, o verde maçã ele é transparente, olha, parece todo um risco. Eu vou fazer um sombreado com o verde pinheiro. E eu vou usar o verde pinheiro em toda a área da volta. Olha, bem em cima do risco, você vai colocando um pouquinho de tinta. Toda a volta. Aqui, por exemplo, ele tá embaixo da mão e tá franzido, então vai ficar um pouco mais escuro. Não deixa aquele contorno parecido com o pincel zero. Você tem que trabalhar o contorno com um pincel maiorzinho. Aí você não vai correr esse risco. Aqui, essa perna desse laço, ela tá aqui, ó, por trás. Então, aqui tem que ficar mais escurinho. Essa parte aqui, ó, é a dobra. Então, aqui dentro vai ficar mais escurinho também. Mas eu não vou preencher inteiro. Aqui é onde amarrou, tá vendo as linhas aqui, ó? Tem que fazer com escuro também. Contorno. Contorno. Vou fazer o lado de cá, pra você ver ainda. Aqui, ó, todo o contorno. Aqui tá dobrado, vou puxar. Vou terminar essa parte aqui, depois você confere. Agora, eu vou iluminar o laço com um pouquinho do branco. Confira como eu terminei. Então, onde tem essas áreas assim, ó, que ficaram mais claras, você vai pôr uma pinceladinha, pouquinho. Não vai esfregar. Você vai trabalhar o movimento das linhas. Não precisa esfregar muito. Aqui, por exemplo, olha essa área aqui, você coloca a luz, aí você some com ela aqui pra trás, aí você vai fazendo isso aqui, ó. É mesmo só uma mancha. Se você me seguir, você vai fazer bem direitinho. Aqui um pouco. Não é preciso cobrir totalmente o verde maçã.
lado de cá, a mesma coisa. Eu vou preencher todas essas folhinhas aqui com o verde oliva. Repare que quem tá por cima levou um pouquinho de luz, que eu tô trabalhando em branco. Por exemplo, essa tá por baixo. Então, eu preenchi, eu vou colocar um pouquinho do branco só aqui nessa área. Agora, eu vou preencher esta aqui, ó, que tá passando pra lá. Ela tá cruzando todas as outras. Então, eu preencho. E eu tenho que separar. Então, eu ponho um pouquinho do branco naquela parte de cima, já separei. Agora, aqui, ó, na parte de baixo também. Tá vendo? Olha, ela ficou por cima, ficou um pouquinho mais clara. Estas florzinhas, eu vou preencher todas elas de amarelo ouro. Preenchido. Agora, eu vou colocar os miolinhos de vermelho. Só uma manchinha mesmo. Vou usar o cinza para fazer pontinhos aqui, olha, em volta do miolinho e dar uma puxadinha para separar as pétalas. E vou usar o verde oliva, que foi o que a gente usou na folha, para fazer isso aqui, ó, o cabinho. Aí você faz aqui 3 pinceladinhas de verde embaixo dos botõezinhos. Nesses menores pode ser 2 só. Se quiser pode fazer um pontinho de branco. Isso dá um toque, dá uma iluminada, só um pontinho no miolinho. Agora a gente volta pro pincel número 2 e eu vou usar o verde pinheiro assim, olha. Eu vou mostrar aqui. Eu pego a tinta de um lado só. Aqui não tem tinta, aqui tem. Coloco a tinta pra cima com o pincel bem deitado e vou fazer isso aqui, ó. Nessa parte onde tem o verdinho, ó, isso aqui. Sempre de baixo pra cima. Aqui. Você viu que eu tô usando bastante tinta. Não é preciso acompanhar. Você bate o pincel e puxa. Embaixo vai ficar assim, ó, irregular. Aqui também. Aqui, ó, não se esqueça que ele vai subir. Ele cresce pra cima do ovo. Aqui você não precisa crescer tudo. É só essa parte aqui, ó. Depois você começa o outro ali em cima. Eu vou terminar o meu, depois eu te mostro. Já aproveitei, olha, o pincel sujinho, fiz um pouquinho de sombra aqui nesse cantinho. Só um pouquinho de tinta que eu tinha no pincel. Enquanto seca essa área, a gente vai fazer os pelinhos do coelho. Então, nosso coelho tá seco e ele tá bem azul. E eu quero ele branquinho, então eu vou colocar um pouco de branco aqui no pratinho. Com o pincel número 8, eu vou clarear com uma luz seca. A pintura tá seca, eu coloco tinta e vou empurrando. Olha como vai suavizando. Nunca pegue tinta e coloque. Você tem que tirar o excesso de tinta no pratinho. Aí você coloca aqui dentro e vai empurrando. Viu como cresceu a área branca?
eu não quero tirar inteiro, então eu vou deixar alguns espaços. Aqui, olha, vou crescendo a área branca. É preciso que as outras partes estejam totalmente secas. Porque se não tiver, vai borrar tudo. Na verdade, a gente vai empurrando a tinta escura. Olha como suavizou. Aqui, olha, no rabinho. Eu tiro o excesso de tinta, aí eu coloco o pincel bem no meio da área clara. Aí eu vou trabalhando assim. Você viu que eu limpo o pincel aqui, mas eu deixo o pincel com um pouquinho de tinta. Coloca no lugar branco e vai forçando o pincel. Você vai sentindo que tá, olha, suavizando ali aquela parte que é mais escura. Pronto, acredito que ele tá bem suave. Agora eu vou, com o branco, eu vou fazer o cabelinho dele. Alguns pelinhos, né? Porque não precisa muito. Com o pincel 0. Aqui tá branco totalmente, então você tem que fazer nessa área mais azul. Se você quiser, para facilitar, pode fazer assim também. Pega uma pincelada gorda de branco, pega uma pincelada de água, ó, é uma pincelada. Misturo, essa tinta vai ficar bem leve. Aí eu pego na pontinha e coloco. Olha, a tinta, ela perde um pouco a força. Você pode colocar no diluente também. Se você quiser, você pode fazer alguns pelinhos assim, olha. Nessas partes que ficaram um pouquinho mais azul, ó, eu saio do branco e entro no azul. Aqui também, ó, tem essa parte crespinha, então a gente pode fazer. Cuidado para não fazer pelinho assim, que aqui a gente tem um movimento, então você tem que acompanhar. Aqui é melhor não colocar pelinho, então coloca aqui e coloca aqui. Nesse, você tem que fazer seguindo sempre o movimento do pelinho. Ó, aqui vem para baixo. Esse aqui, ele tá vindo assim, ó. Então, você pode seguir o risco, se você quiser colocar pelinhos por toda a parte. Eu vou colocar ainda um pouquinho aqui. Diluir mais um pouco. Aqui na orelhinha. A pontinha, posso colocar um pouquinho do branco. Aqui que tá mais escurinho. Quase não apareceu. Aqui também, olha, aqui tem uns crespinhos. Nessa área aqui que ficou maiorzinho, o escuro, olha, aparece bem. Essa parte aqui, saia sempre do branco. Não precisa ficar aparecendo muito, tá? Onde tem o branco aqui vai sumir um pouco, vai ficar só o crespo. Aqui também um pouquinho. Aqui, ó, no bumbum. Vai aparecer bem, porque tá bem escurinho ali o rabinho. Essa parte aqui também posso fazer um pouquinho. Pra cá e pra cá. Pronto, aqui. Agora, aqui, ó, nessa parte aqui da barriguinha, também eu posso passar uns pelinhos pra cá. Aqui a gente tem o bracinho, eu posso até pôr uns pelinhos mais curtos também, por cima da barriga.
Pronto essa parte. Agora eu vou pegar o cinza, ainda com 0, para fechar aqui essa área, ó. Aqui eu posso fazer uma linha, não até o final, mas assim, ó. Saindo daqui, de trás do nariz, é a mesma linha que sai do nariz, desce e some. Aqui, ó, sai do nariz, desce e some. Aqui tem aquela parte do sorriso. Essa linha vem direto. Aqui a mesma coisa. É um contorno mesmo. O dente pode ter um fiozinho aqui, ó, um escurinho assim, bem no meio aqui. E aqui embaixo, não precisa fazer inteiro, mas pode ter assim, ó, um meio contorno. Ali eu vou voltar com o pincelzinho 2 e vou dar uma esfumaçadinha. Quero que aqui fique escurinho. Um pouquinho do branco aqui embaixo, bem no meio. Ó, dou uma esfumaçada pra lá e pra cá. E agora eu vou contornar a parte vermelha. Agora, para finalizar aqui nesses matinhos, eu sempre gosto de terminar essas pontinhas assim com pincel 0. Com a mesma cor. Eu tô usando verde pinheiro. Mas aí a gente tem a oportunidade de fazer alguns assim, ó, tortinhos, mais fininhos. A gente cruza alguns, ó, faz alguns mais compridos. Eu sempre faço isso nos matinhos depois que eu pinto com o pincel mais grosso. Para quem gosta de finalizar sempre trabalhando com luz e sombra, a opção agora seria o verde kiwi aqui, ó, pelo meio, em alguns pontos. Você vai fazer algumas linhazinhas de luz. Onde a moita tá assim bem escurinha, então você joga uma pincelada de kiwi. Evita sair todo mundo do mesmo lugar, tá? É um mais pra cima, um mais pra baixo. Principalmente aqui em cima do vermelho, onde o verde praticamente some. Você pode fazer assim umas moitinhas, olha que legal que fica. Agora a gente deixa secar para fazer o fundo. Olha, pintura totalmente seca. Eu vou borrifar a água toda a volta. Se molhar um pouquinho em cima não faz mal. Passo a mão em cima para espalhar bem a água. Se ficar brilhante é porque tem muita água. Então eu passo assim um paninho para tirar o excesso. Pronto, bom. Agora eu pego o pratinho, o pincel sem aparar, com cerdas. Esse daqui é um número 10. Você pode usar o pincel que você tiver, assim, sem aparar. Coloco a tinta no pratinho, tiro o excesso e vou colocar em todos os cantinhos. Todos os cantinhos aqui, inclusive, a área pequenininha. Tá vendo que às vezes eu passo um pouquinho de tinta até em cima da pintura que tá lá, já pronta e seca. Não faz mal, porque a água vai fazer repelir essa tinta. Pode deixar manchadinho ali fora, mas não deixe área aqui pertinho, nos cantinhos, área sem tinta.
Vou fazer toda a volta, inclusive aqui embaixo. Fiz o azul, agora eu vou pegar, olha, uma pontinha, sem lavar o pincel. Vou colocar uma pontinha de amarelo ouro, sem lavar o pincel, coloco aqui, ó, junto com esse restinho de azul, limpo bem o pincel e eu vou trabalhar só umas manchinhas aqui embaixo na área do chão. Olha, só um pouquinho, só para não ficar totalmente azul aqui. Ele vai dar uma ligeira esverdeada nessa área. Pronto, tá pronto o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Eu amei esse coelhinho. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.